Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à Zota Capital. Hoje a gente vai estar fazendo mais uma análise de day trade aqui do mini índice. Então, hoje o dia começou com esse gap aqui de 1.000 pontos, mais ou menos. E o que a gente pode fazer nesses dias em que tem um gap e o mercado ele abre no meio do nada, assim, sem candles aqui, sem resistência, é justamente a gente projetar, esperar formar esse primeiro candle dos 5 minutos, projetar ele para o lado que romper. E a gente percebe aqui que o mercado ele fez exatamente 100% desse movimento. Então, buscando uma entrada no gráfico dos 2 minutos, a gente percebe que aqui, nesse candle de doji de indefinição, o mercado toca aqui na VWAP e volta aqui para baixo. Buscando aqui com um stop de 100 pontos, a gente pode estar buscando aqui 61% no primeiro alvo da projeção, 445 pontos, ou para quem segurou mais, 640 pontos, que rendeu nessa primeira operação do dia. Depois, posteriormente, o mercado ele veio, pivotou e rompeu o topo. Nesse meio tempo, se a gente pegasse, agora apagando essa operação aqui, e traçasse um fibo aqui, dessa mínima aqui, até a máxima do dia anterior, a gente vai ver que o mercado ele brigou bastante nessa região aqui de 50%, tocando no preço várias vezes. E se você quisesse arriscar aqui uma venda, por exemplo, nesses candles aqui de indefinição para poder estar buscando o fundo novamente, aqui o mercado rendeu algumas entradas, mas que infelizmente não deram muito certo. Aqui é uma primeira entrada de 130 pontos. Novamente o mercado fez mais uma entrada aqui de 130 pontos para poder ir para baixo, só que aí foi estopado. Depois dessa grande defesa aqui, olha, o mercado chegou até a andar 300, 400 pontos nessa primeira defesa, mas depois voltou, devolveu tudo. Depois o mercado continuou aqui, mais uma vez, nessa região aqui de briga, chegou a andar 300 pontos, mas voltou e estopou, até que quando ele encostou aqui na média móvel de 72 aqui dos 2 minutos, ele acabou indo e formando, ele acabou indo, mas até aqui não tinha nenhuma entrada técnica aqui para a gente poder estar fazendo essa venda aqui, só renderam 2 stops aqui. Mas enfim, o mercado veio, foi testar o fundo e não conseguiu. E aí o mercado voltou e rompeu o topo, caracterizando aqui agora um pivô de alta. Então, o que a gente faz é projetar esses topos aqui, esse último topo, do último fundo até o último topo que foi rompido, para poder estar buscando esses alvos. E você pode ver que o mercado ele atinge exatamente a região de 100% do pivô, antes de reverter. Então, vendo esse pivô aqui, a gente percebe que ele faz um pullback de pré-rompimento nos 2 minutos, que foi justamente essa barra aqui dos 5 minutos. Para a gente estar entrando, quando o preço ele forma essa rejeição, então o preço a gente percebe que o preço ele deu 3 oportunidades para você estar entrando, ancorado aqui na média móvel de 8. Então a gente tem a rejeição do preço, um stop de 80 pontos para poder estar buscando os alvos maiores. Então, nesse candle aqui no doji, o stop aqui, para poder estar buscando o primeiro alvo de 500 pontos. E para quem posteriormente quisesse buscar novos alvos, a gente teria 800 pontos aqui em 100%. Depois que o mercado ele chegou até 100% do movimento, o mercado sentiu essa zona aqui, que era justamente a zona de 38% do 38% do movimento. Vale lembrar aqui também, galera, que antes, um detalhe muito importante que eu esqueci de falar, que foi onde que o mercado travou a mínima do mercado, ele formou justamente um trap aqui, que na primeira entrada você seria estopado, mas na segunda entrada não, para poder estar buscando os alvos de FIBA, aqui de 50% e até 61%, de 600 pontos. Essa foi uma outra entrada que eu visualizei no dia de hoje. Mas voltando aqui, para quando o mercado travou aqui na região de 100%, o mercado começou a corrigir,
E quando o mercado começa a corrigir, o que a gente tem que fazer é justamente traçar um fibo da mínima até o topo, para ver até onde que o mercado corrige. Você pode ver que o mercado ele corrigiu exatamente até a região de 30, até a região de 61% e voltou a subir. Só que o mercado não conseguiu formar novos topos, não conseguiu romper, fez um pivô e operou para baixa. Então, para quem já queria já operar na contratendência, a primeira oportunidade para a contratendência foi nesse pivô aqui que o mercado fez, nessa correção. Para você estar entrando, por exemplo, quando o mercado fez esse pullback aqui, depois de romper, então aqui a gente teve uma entrada aqui de 50 pontos para poder estar buscando o primeiro alvo de 61%, que foi atingido, mas aqui o mercado ele começou a travar, começou a brigar aqui nessa região de 61%. Então ele não atingiu 100%, acabou voltando. Então quem não protegeu nessa hora foi estopado. E aí novamente o mercado fez um topo mais baixo e aí finalmente fez o movimento todo, atingindo 161% do pivô. Outra coisa também que o mercado fez foi que essa região aqui do pivô, que foi uma região de reversão para quem pegou mais antecipado aqui quando o mercado perdeu o fundo, essa região, se a gente traçar um fundo dessa mínima até esse topo, a gente percebe que o mercado ele retraiu até exatamente 61% dessa pernada de baixa. Então, para quem vendeu aqui e manteve o stop, conseguiu carregar a operação até o primeiro alvo aqui, rendendo 650 pontos. E por fim, quando o mercado ele rompe esse fundo aqui, aqui a gente tem o pullback dessa operação. Então a gente traça um fibo aqui dessa máxima até esse topo, a gente vê que o mercado ele recua até a região de 50%, onde o mercado ele sente bastante e faz o movimento, possibilitando aqui uma entrada aqui na média móvel de 200 do 2 minutos, ou então para quem quisesse na retração aqui de 50%, que possibilitou toda essa caída, toda essa queda. E para um cenário mais e atingiu todos os alvos. E aqui nesse pivô, para quem estivesse trabalhando esse pivô aqui, o preço chegou até o alvo de 161%. Então, e deixou em aberto aqui o alvo de 100%, que é justamente a mínima do dia. Então, essa foi a análise de hoje dos trades, dos estudos. Espero que vocês tenham gostado. Se você deixa o like, se inscreve, que me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo. E até amanhã. Bons trades!